Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, do lado do Santuário São José, para meditar um pouquinho com você, pensar um pouco com vocês sobre São José e os significados que ele tem na história, na vida da gente. O mês de agosto, nós estamos no mês de agosto, ele tradicionalmente é celebrado, é valorizado na igreja como o mês das vocações. Então, mês vocacional. Agosto, mês vocacional. Tá bom. Falemos um pouco da vocação de São José. E para falar da vocação de São José, é claro, a gente usa o texto que nos é bastante conhecido, mas eu aprendi uma coisa que eu uso bastante. Aquilo que é óbvio não é óbvio, no sentido de que, por mais que a gente leia, ouça, comente, partilhe, ainda nós podemos descobrir algo interessante daquilo que nós já conhecemos. E para algumas pessoas, talvez, aquilo que nós conhecemos ainda não foi percebido. Então, é importante que a gente, cada vez, descubra mais, e por isso nós precisamos voltar ao texto. E eu me refiro ao texto de Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25, que é chamada a vocação de José, ou o anúncio de Jesus a José. Vamos ouvir. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu desligá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Esse é o texto bíblico no qual se baseia grande parte da compreensão da pessoa de José e do mistério em torno a ele, a José. E então nós precisamos ver o significado, o sentido da vocação de José, já que estamos no mês das vocações. Olha, primeiro, vamos entender que vocação tem três aspectos importantes, muito significativos. Primeiro, vocação tem a ideia de função. Além disso, tem também a ideia de local e a ideia muito importante de significado. Ou também a gente pode dizer identidade. Assim, a partir desse texto que nós acabamos de ouvir, eu quero comentar um pouco esses três elementos aqui bastante importantes. Primeiro, a função. Função significa o que a pessoa vai fazer. O que a gente faz que indica o que a gente é, pelo menos num primeiro momento.
numa primeira visão. Ora, a função de José, justamente, é uma função dupla. Ele vai ser esposo, aliás, ele já é esposo, e ele deverá ser pai. Essas duas atitudes, esses dois compromissos formam a função de José. Esta função ele vai exercer na sociedade do seu tempo. E a sociedade do seu tempo valoriza algumas coisas. Não vou me aprofundar nelas, mas seria interessante um dia nós delas falarmos. A sociedade do tempo de José valoriza a sinagoga, o grupo religioso que se reúne semanalmente. Valoriza também o templo de Jerusalém, mas é mais difícil ir até o templo, porque o templo fica em Jerusalém, e quem está longe tem dificuldade de ir lá todos os anos. Mas sabemos que a família de José e de Maria iam todos os anos até lá. Porém, a sinagoga, que é o local onde a comunidade se reúne, ali é possível, todas as semanas, a presença. E além disso, a família, uma instituição muito importante na época de José. Não família restrita, esposa e esposo, mas uma família mais ampla, uma família que envolve outras parentes, outras graduações de proximidade com a pessoa. Então, a função de José, dupla, tem uma importância grande no sistema religioso no qual ele vivia e na identidade, na sua própria realidade como esposo e como pai dentro da família. Ora, esta é a função e a vocação de José lhe dá esta função. Além disso, existe a ideia do local. O local é importante porque viver e atuar numa realidade é muito diferente de que viver e atuar noutra realidade. Ora, não apenas local, mas também o tempo. Nós estamos aqui no primeiro século da nossa era, nos primeiros anos do primeiro século da nossa era. E estamos aqui numa região do Médio Oriente, e estamos num povo que tem riquíssimas tradições, que as cultiva, e este povo é controlado por um outro povo dominador, os romanos. Ora, tudo isso corresponde ao local aonde José vai vivenciar a sua vocação. E ele é coerente com o que ele encontra, com as circunstâncias, com as realidades que ele enfrenta cotidianamente. Função e local determinam, em grande medida, a vocação. Mas é o significado ou a identidade, o gran finale, o final e o que indica realmente o personagem que está assim sendo analisado por nós. E nós lemos nesse texto que José tem vários títulos a ele associado. Eu vou identificar 2 desses títulos. Vou escrever aqui em cor preta. José é identificado como filho de Davi e é também identificado como justo. Como filho de Davi, José tem a identidade de pertencer à família real de Israel, a família que devia oferecer o Messias, o personagem decisivo da história. José então transmite a Jesus isto. E justo, que hoje nós usamos em tantos sentidos, significa alguém que está voltado para Deus e que se sintoniza com este Deus. Ora, tudo isso daqui forma, pelo menos de um modo bem assim imediato, a vocação de José. E nós podemos entender isso também aplicado a nós. Então, a função como elemento importante da vocação, o local aonde a vocação acontece e o significado ou a identidade.
Nós podemos agora ver tudo isso em relação a nós também. A nossa identidade, o que nós somos efetivamente, o que nós vivemos, onde nós realizamos tudo isso e, afinal, o que isso faz que nós sejamos. Olha, é muito comum que as pessoas não encontrem bem a sua vocação. José, efetivamente, a encontrou. E nós aqui temos a representação de José e de Jesus, e de Maria, digo, com o pequeno Jesus aqui nos braços da mãe. Aqui está a vocação de José. Mas esta vocação, ela é desenvolvida em aspectos diferentes, como aquele que segura Jesus nos braços, dando a ele, transmitindo a ele a sua experiência humana, a sua humanidade, a sua história, a pertença a um povo e a uma sociedade que era muito importante na época. E, ao mesmo tempo, alguém que educa, alguém que transforma, pois a educação realmente é transformadora. Amigas, amigos, aprendamos com a vocação de José a viver também nós a nossa vocação. Nós não somos perfeitos e a nossa vocação certamente não será também perfeita. Mas nós seremos tanto melhores quanto mais intensamente nós buscarmos viver aquilo no qual acreditamos. Que São José nos ajude a tudo isso e que ele esteja sempre conosco. Para você, aqui da parte do Centro de Espiritualidade Josefino de Apucarana, do Santuário São José, da Congregação dos Oblatos de São José e da minha parte também, graça e paz. Obrigado.